Queridos, nós estamos numa série de mensagens sobre oração e nós vamos continuar. Hoje, Marcos capítulo 5. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versos 21 a 23. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 5. Nós vamos caminhar nesse capítulo. E hoje, irmãos, eu peço a Deus para fortalecer a sua musculatura espiritual. Porque o texto de hoje fala de quando Jesus coloca a gente para esperar um pouquinho. Por que ele faz isso, hein? Se ele é poderoso para mudar o quadro que nós estamos vivendo na hora que ele quiser. Mas existem alguns momentos da nossa vida que ele diz assim: calma o coração. Espera um pouquinho. Diz assim o texto bíblico: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu guarde essa palavra, insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Você tem coragem e fé para pedir para Deus falar o seu coração nessa noite? Faça isso. Peça para Deus, esqueça a segunda-feira agora. Concentra o seu pensamento aqui, nesse momento de culto. Ore por você agora. Deus e o teu povo está orando, pedindo que o Senhor fale ao coração, a leitura já é suficiente. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, porque a tua palavra diz claramente para nós que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. E o desejo do nosso coração é ouvir a voz do bom pastor, de Jesus Cristo, porque é somente essa voz que cala o nosso coração diante de tantas vozes. É essa voz que nos faz seguir os teus caminhos. Usa a minha vida, Senhor, apenas como instrumento em tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a minha penúltima internação foi muito tensa. Eu internei para fazer uma cardioversão. Eu estava de dieta zero. E o que eu pensei? Quando eu cheguei lá na UTI, eu pensei o seguinte: eu vou ficar quietinho, não vou ficar conversando, para a fome não aumentar, porque dieta zero é sem água também. Na minha frente tinha uma senhora chamada Dona Maria muito assustada com tudo aquilo que estava acontecendo na UTI, e aqueles aparelhos apitando, e os médicos às vezes ali olhando a gente, às vezes surge uma situação, causa aquela tensão ali dentro. E eu de dieta zero, a Dona Maria falou assim, na hora do almoço: meu filho, você não vai almoçar? Eu disse: não, Dona Maria, eu estou de dieta zero. Que pena, ela falou, a comida está tão gostosa. E ela ia comendo e falando assim: essa abobrinha está maravilhosa. Eu falei: Dona Maria, tá bom. Deus estava me provando lá dentro da UTI. Do meu lado direito, o senhor Manuel ali de São Francisco de Itabapoana, alegre porque estava recebendo alta, se preparando já, esperando ali o horário de ir para o quarto, de ir para casa, todo feliz. E ele chegou para mim e disse assim: meu filho, eu vou trazer para você, quando eu voltar a Itaperuna, uma empim que tem lá na minha casa, que é maravilhosa. Tá bom, Sr. Geraldo, tudo bem. Na minha frente, na verdade ele foi o Sr. Manel, na minha frente o Sr. Geraldo, de 84 anos, um vascaíno que gostava de conversar também. Foi ele que usou o meu chinelo que eu contei na semana passada. Mas do meu lado direito tinha uma senhora chamada Dona Geni, eu guardei esse nome. A Dona Geni gritava de dores, só parava de gritar de dor quando o médico aplicava o medicamento. Mas teve uma noite que a Dona Geni não parou de gritar, e ela começou a gritar algo assim que chamou muito a minha atenção, porque ela começou a dizer: filho de Deus, me ajuda, filho de Deus. E durante um bom tempo a Dona Geni ficava gritando: filho de Deus, me ajuda. E eu fiquei pensando naquele clamor, gente, naquele grito de socorro, um pedido de ajuda, porque quando nós pensamos nas divindades famosas, os deuses são amigos dos guerreiros, mas quando eu penso em Jesus Cristo é aquele que é cheio de compaixão, o Emmanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que veio para curar o enfermo, para tratar aquele de coração quebrantado. E as credenciais de Jesus, as credenciais messiânicas, é que ele abriria os olhos dos cegos. E foi justamente isso que ele fez.
Ele escuta o clamor, quando aquele cego, desesperado, gritando: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele abraçou o leproso, curou o leproso. Ele foi lá em Betesda para curar um homem e foi embora, mudar a vida daquele homem. Queridos, a enfermidade, as doenças, são marcas visíveis do que o pecado fez nesse mundo. Nos fazem chorar às vezes, onde um bebê que às vezes não comeu errado, já nasce com uma doença e muitas vezes precisa já passar por uma cirurgia, mesmo com os órgãos 0 quilômetro. As enfermidades estão aí para mostrar que esse mundo é caído, que é quebrado, que alguma coisa aconteceu, que foge aquilo que nós achamos que deveria ser o normal. E o mundo já provou um pouco dessa vida futura, quando Jesus Cristo esteve entre nós e ressuscitou algumas pessoas, apontando para aquela ressurreição final. Jesus já deu uma amostra para nós do que é um mundo sem pecado. O que é um milagre, gente? É Jesus Cristo demonstrando para nós o que é uma vida sem a presença do pecado, aquilo que vai acontecer na nova criação. Você já parou para pensar assim? Que os milagres demonstram uma vida sem a presença do pecado. Por que Jesus multiplicou pães? É só para alimentar aquela multidão ou para mostrar para nós que o que nos espera é uma vida sem falta de pão? Não teríamos mais essa necessidade, acabou o pão, e agora o que eu vou fazer? O vinho será sempre o melhor, não existirá cegueira, nenhum problema físico, a pele será sempre limpa. Foi ele que disse que um dia ele vai enxugar definitivamente todas as lágrimas dos nossos olhos, e o sofrimento não existirá mais, a morte não existirá mais. Nós estamos de uma passagem rica, uma passagem magnífica, onde Jesus demonstra claramente que Ele é Deus, e Ele é Deus sobre a enfermidade, e Ele é Deus sobre a morte. Eu disse hoje pela manhã que quando João Batista teve dúvidas se Jesus era o Messias mesmo, Jesus respondeu com as suas credenciais. João disse: és tu mesmo o Cristo ou devemos esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Manda dizer a João: os cegos estão vendo, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Sou eu, João, eu sou o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eu sou o Deus encarnado, o Deus forte. E porque Ele é Deus, Ele age no tempo dEle. Em alguns momentos, Ele coloca a gente para esperar. E isso gera uma pergunta: por que Jesus demora tanto em responder algumas das nossas orações? Será que existe uma triagem no trono da graça? Jesus fica analisando cada caso e Ele trata os piores casos primeiro? Por que em algumas circunstâncias Jesus parece tão insensível às nossas necessidades? Existe algo que precisamos aprender, irmãos, com a demora de Jesus. As palavras do Tim Keller: o que a demora de Jesus tem a ver com os nossos delírios de grandeza? E por delírio de grandeza eu estou falando, é quando nós achamos que nós somos o centro do universo. É a síndrome do Sol. Conhece a síndrome do Sol? O Sol acha que ele é o centro do universo, não é assim? Ou aquela síndrome do galo vaidoso. Conhece a síndrome do galo vaidoso? O galo que acordava e ele achava que o sol só nascia depois que ele cantava. Um dia ele perdeu o sono, e quando ele acordou o sol já estava lá, ele ficou chateado. Como assim? Eu não cantei e você apareceu. Que história é essa? O contexto dessa passagem de hoje, ela mostra para nós que tem 3 pessoas sofrendo. A filha de Jairo, uma mulher hemorrágica, e o próprio Jairo. Por que o próprio Jairo? Quando alguém que nós amamos sofre, nós sofremos juntos, não é isso? Então nós temos aqui 3 pessoas. Mas antes de trabalhar o texto, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Já deu para você perceber que o sofrimento faz parte desse mundo caído? Você já conseguiu compreender isso?
que do berço à sepultura nós passamos por momentos de sofrimento. E que Jesus, quando disse aquela palavra maravilhosa para os seus discípulos, ele não estava assim só brincando. Nenhum momento ele brincou. Essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Nesse mundo vocês vão passar por aflições. O céu não é aqui, gente. Nós vivemos fora do Éden. E fora do Éden, uma mãe experimentou a pior de todas as dores. Quando uma mãe teve que enterrar o seu filho, que foi assassinado por outro filho. A pior de todas as dores, para mostrar para nós o resultado direto do pecado. E todo o sofrimento que nós passamos nesse mundo é por causa da queda. Por causa do entrada, porque o pecado entrou no mundo. E grita para nós que aqui não é a nossa morada final. Nós estamos diante de um texto que é rico em detalhes, e eu falei isso para vocês. O capítulo 5 começa com a libertação do Gadareno. Em momento oportuno eu vou pregar sobre ele. Um homem terrivelmente endemoniado. Jesus sai da Galileia e vai para uma região considerada gentílica, onde eles criavam porcos, e o porco é considerado um animal impuro. E lá Jesus encontra um homem numa situação terrível, vivia nu, gritando nos sepulcros. Jesus chega naquele lugar, e aquele homem vivendo isolado da sociedade. E quando aquele homem vê Jesus, olha o que o texto bíblico diz. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Esse homem tinha uma legião de demônios. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço que não me atormentes. E Jesus então liberta esse homem, e esses demônios eles vão para uma manada de porcos, e aqueles porcos morrem. E os moradores daquela cidade, eles fazem um pedido para Jesus. Sabe qual pedido? Vai embora daqui, porque para nós, porcos valem mais do que uma vida totalmente restaurada. E Jesus então sai e vai embora. Jesus volta para Cafarnaum, e diz o texto bíblico que uma grande multidão vai atrás de Jesus. E no meio dessa multidão, um homem se aproxima de Cristo com um clamor, com um pedido de socorro, com uma situação terrível. A minha filha está morrendo. E esse homem, ele é um homem importante, o seu nome é Jairo. E ele se aproxima de Jesus e diz assim: por favor, venha comigo. A passagem tem duas histórias, e elas estão uma dentro da outra, porque é uma mulher que está sofrendo há 12 anos de hemorragia, e uma garotinha de 12 anos, e o Espírito Santo não registrou isso à toa. 12 anos de sofrimento e 12 anos de idade, ambas histórias sobre medo e fé, e o poder de Jesus de levar as pessoas do medo à fé. Jairo então se aproxima de Jesus e se joga aos pés de Cristo. Olha o que o texto bíblico diz. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamando Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor a mão sobre ela para que seja salva. Ele chama sua filha de minha filhinha, um modo carinhoso. Guarde essa expressão também. Segundo o costume judaico, ela tinha entrado no primeiro ano da sua feminilidade. E o quadro aqui que é apresentado para nós é que ela já estava nos cuidados paliativos. E ele está dizendo: se o senhor não agir com pressa, eu vou perder a minha filhinha. Ela vai morrer. Quem é Jairo, gente? Jairo é chefe da sinagoga. O que significa ser chefe da sinagoga? Significa muita coisa. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro, para prestar culto, para ler os salmos e os profetas, e Jairo era responsável por todo o serviço religioso. Ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos da escritura, era o líder da sinagoga. Isso significa que ele era alguém respeitado na sociedade, alguém que tinha uma situação privilegiada, mas a sua posição religiosa, social e econômica não impediu que o sofrimento chegasse à sua casa. Porque o sofrimento ele vem na casa do rico e na casa do pobre, na casa do importante e também daquele que não tem, entre aspas, tanta importância. Como eu disse para vocês, essa vida fora do Éden, fora do jardim das delícias.
Jairo provavelmente tinha condições de pagar um médico particular, quem sabe ter um bom plano de saúde, mas a sua filhinha está morrendo. Ela está numa situação difícil. Por quê? Porque não exige blindagem contra os efeitos da queda. Os filhos dos poderosos também ficam doentes. Todos nesse mundo. Agora presta atenção em algo. Um líder judeu que foi ensinado a vida inteira a não se dobrar diante de homem nenhum, ele está ajoelhado diante de Jesus Cristo. Ele teve que romper com toda a religiosidade, porque ele sabia da fama de Jesus, que Jesus não era um homem qualquer, e ele engole o seu orgulho e se prostra, se lança aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de alguém que é infinitamente maior do que ele, maior do que os seus líderes, reconhecendo que Jesus tem poder para mudar o quadro. E ele chega e implora: por favor, venha comigo. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha da morte. E louvado seja Deus que Jesus escuta o pedido de Jairo e Jesus começa a caminhar na direção da casa de Jairo. Imagine aqui, irmãos. Quem é pai aqui? Pode levantar a mão. Já teve que correr com o filho para o hospital? Situação difícil, dor. E Jesus agora está caminhando com Jairo. Imagine o coração de Jairo, alegre, porque aquele que já ressuscitou alguém está indo para minha casa para visitar a minha filha. Quem sabe ele pensou assim: quem sabe ela tem 12 anos, eu vou conseguir fazer a festa de 15 anos dela. Mas presta atenção no texto, continua a leitura. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus. Olha agora o detalhe da passagem: apertando de todos os lados. Quando o Espírito Santo registra isso para a gente, é para mexer com a nossa imaginação. Imagine Jesus caminhando e todo mundo apertando Jesus, encostando, querendo colocar as mãos nele. No meio dessa multidão surge uma mulher. Quem era essa mulher? Sem o seu marido, sem o seu filho, não sabemos se é casada ou não. Mas na verdade essa mulher não queria ser reconhecida, ela queria apenas tocar em Cristo. E o texto bíblico diz, verso 25 e 26, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. A menina está morrendo e a situação da mulher hemorrágica também não é fácil. Já gastou todo o seu dinheiro com os médicos e a situação está só piorando. E a Bíblia é clara para dizer para nós que ela sofre dessa enfermidade há 12 anos. No dia que a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou a adoecer. As coisas começaram a ficar ruins para ela. Quem sabe isso aconteceu num parto. Provavelmente essa mulher já estava anêmica, perdendo sangue o tempo inteiro. Gastou todo o seu dinheiro com a medicina da época e nenhuma melhora. Em outras palavras, irmãos, ela não estava sofrendo apenas com uma doença, mas com um tratamento. Quem passa por um tratamento prolongado sabe que não é só a doença que machuca a gente. O tratamento também é difícil quando uma porta está fechada, quando as coisas não acontecem na nossa expectativa. Isso tudo vai frustrando a gente, vai trabalhando, vai amassando a gente. E ela está vivendo isso, foi no médico, não teve jeito, foi no outro médico, não tem jeito, e ela está vivendo isso tudo. E para piorar, essa enfermidade colocava essa mulher numa situação dificílima, porque ela era considerada impura. O que isso significa? Ela não podia frequentar o culto, porque ela era como uma leprosa. Significa também que ela não poderia ter contato com seus familiares. 12 anos sem dar um abraço. Você tem noção do que é isso? Se fosse casada, sem nenhum contato com o marido, com filhos não poderia ter contato também, porque ela contaminaria os seus familiares. A sua doença era considerada uma doença que contaminava os outros, cerimonialmente falando. 12 anos de isolamento.
E chega nesse momento, ela tem coragem de furar uma multidão e tocar em Cristo. Olha o que o texto bíblico diz: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. 12 anos de frustração, 12 anos de luta, resolvida num toque. Mas ela pensou que poderia tocar em Cristo e sair de fininho. Eu só quero a minha cura e quero ir embora, não quero incomodar ninguém. Havia uma crença, segundo o pastor presbiteriano Sproul, que se você tocasse nas vestes de alguém importante, de um curandeiro, a enfermidade seria resolvida. Talvez por isso que Jesus perguntou: quem me tocou? Porque havia um misticismo no meio da fé dessa mulher. Essa fé não estava purificada. E essa fé precisava passar por uma purificação, por uma certeza que Jesus não é um curandeiro, Jesus é Deus. Até hoje, irmãos, eu percebo que na fé de alguns irmãos, por isso que a importância do discipulado, ainda existe muito misticismo, e o discipulado serve para isso, porque você traz consigo algumas crenças. Talvez por isso Jesus perguntou: quem me tocou? Vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem lendo a Bíblia, parem e prestem muita atenção nas perguntas de Jesus, nas perguntas que Deus fez no Antigo Testamento. Elas são perguntas para tirar a gente da zona do conforto. Não foi assim que Deus confrontou Adão e Eva lá no Éden? O que aconteceu com vocês? Deus não sabia? E Jesus aqui está perguntando: quem me tocou? Verso 30 e 32. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão é aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Os discípulos parece que eles estavam assim meio, ficaram assim: Senhor, para aí. O Senhor está no meio de uma multidão, está todo mundo te tocando, e o Senhor quer saber quem te tocou? Se essa pergunta de Jesus foi estranha para os discípulos, imagine para Jairo, que estava provavelmente ao lado de Cristo. Tente se colocar no lugar de Jairo. Imagine se Jairo não pensou assim: gente, para que Jesus está perguntando quem tocou ele agora? A minha filha está morrendo. E Jesus para a caminhada e diz: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, para aí. E Jesus continua olhando: quem me tocou? Alguém tocou minhas vestes. Alguns estudiosos vão dizer que essa pergunta é porque Jesus não sabia mesmo, porque ele era verdadeiramente homem. Eu não caminho nessa direção. Eu acho que essa pergunta de Jesus é intencional. Ele quer que essa mulher diga: eu tive fé suficiente para tocar em suas vestes. Eu acreditei que o Senhor é Deus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, tem uma multidão me tocando, mas eu recebi um toque com fé, diferente dos demais. Por quê? Porque de mim saiu o poder. E Jesus não permitiu que essa mulher fosse embora sem manifestar a sua cura. Numa dúvida que Jesus conhecia o nome dessa mulher no meio da multidão. Não havia qualquer necessidade de alguém para ensinar Jesus qual era a identidade dessa mulher. Jesus desejava ensinar a ela, bem como deseja ensinar para mim e para você, que as pessoas que são curadas precisam dizer publicamente a sua bênção, dizer: Senhor, eu sou do Senhor. Eu não quero apenas receber as tuas bênçãos, eu quero ter um relacionamento profundo, porque isso que é discipulado, irmãos. Discipulado não é apenas você conseguir as bênçãos do Senhor, mas é você se relacionar com Jesus Cristo. É por isso que o discípulo, ele dá um passo que a multidão não dá. A multidão só quer o oba-oba, que é a multiplicação dos pães.
O discípulo, ele se compromete com Cristo, ele quer caminhar com Jesus, ele quer professar a sua fé, como nós teremos hoje aqui, a grande oportunidade, onde a nossa irmã vai dizer publicamente para a igreja: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E isso é ser discípulo. Eu quero sim caminhar com Cristo. Eu não quero apenas buscar a bênção. Uma multidão aperta, mas só uma mulher toca Jesus com fé. O texto continua: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Fui eu, Senhor. Eu toquei no Senhor. Eu estou aqui. Jesus para aquela caminhada, dona Sandra, para dar atenção para essa mulher. E eu fico tentando imaginar Jairo olhando para aquela cena, aquela mulher já curada, e Jesus parado e escutando a história daquela mulher. E a filha de Jairo morrendo. E Jesus, com toda a atenção, com todo o amor, ouvindo a história dessa mulher. Não sabemos quanto tempo durou essa conversa, mas eu tento imaginar a ansiedade que Jairo estava vivendo, vendo Jesus parado, dando atenção, emprestando o seu ouvido por uma mulher que não tinha voz para a sociedade. Uma mulher que durante 12 anos não tinha convívio familiar. Ao mesmo tempo, Jesus calmo, quietinho. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nunca erra o endereço e nunca chega atrasado. Guarde isso. Ele nunca erra o endereço e nunca chega atrasado. Ele opta por conversar com uma mulher que acabou de ser curada, enquanto a filha de Jairo está morrendo. Eu tenho certeza que na sua cabeça isso não faz sentido. Se chegarem duas pessoas ali no UPA, uma que machucou o pé jogando futebol e a outra infartando, quem tem que ser atendido primeiro? Não precisa nem perguntar, né, gente? Quem precisa? Se essas duas pessoas aqui estivessem numa sala de emergência, a filha de Jairo e a mulher hemorrágica, e Jesus atendendo a mulher hemorrágica, conversando com a mulher já curada e deixando a filha morrer, o que aconteceria com Cristo? Agora pare e pense um pouquinho, irmãos, e isso mexeu comigo. E se essa fosse a primeira oportunidade de uma mulher falar em público? Uma mulher que estava morta para a sociedade, uma mulher que estava morta para a sua família, uma mulher que estava morta para toda a prática religiosa. E agora ela está diante de Deus, podendo conversar com Deus. Será que isso não muda a nossa maneira de pensar? Ao mesmo tempo, Jesus Cristo, consciente do que está acontecendo com a filha de Jairo, ele está trabalhando na fé que Jairo já demonstrou que tem, provando uma fé existente, dizendo em outras palavras para Jairo: e se a coisa piorar, você vai continuar confiando em mim? Porque esse é o ponto. E se as coisas piorarem? Você vai continuar confiando em mim? E Jesus termina esse período aqui com a mulher hemorrágica. Olha o que o texto diz: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz, fique livre desse mal. Amorosamente Cristo diz: filha, a tua fé te salvou. Você está restaurada para o convívio religioso, familiar e social. A paz aqui, segundo William Hendrickson, é o sorriso de Deus no coração. Eu achei isso maravilhoso. Vá, filha, com o sorriso de Deus na alma, vá em paz, porque o príncipe da paz reconciliou você com o Criador de todas as coisas. Você está plenamente restaurado. O impuro toca no puro e Jesus não fica impuro. Muito pelo contrário, purifica a mulher impura. Por quê? Porque Ele é Deus. Primeiro milagre realizado. E agora essa é uma seguidora de Cristo por toda a eternidade. Próxima cena, irmãos. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: acabou já.
Sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Vocês conseguem imaginar, irmãos? Chega a pior de todas as notícias. Acabou já. Ela já não respira mais. Faleceu a sua menina. Você já experimentou uma notícia assim? Já recebeu um balde de água fria? Na minha consulta no Rio, eu fui todo empolgado, né? No Instituto do Coração. E aí o médico chegou para mim lá e falou assim: olha, eu acho que o seu caso já passou. Nossa, que facada no peito. Vou te falar, gente, na hora foi difícil. Falei, é mesmo, doutor? Não tem jeito mais não? Não, mas aí depois ele amaciou e falou assim: mas vamos analisar ainda. Você tem aquela esperança de que vai ser resolvido, daqui a pouco o médico fala assim: ó, acabou. Alguém que já recebeu um diagnóstico ruim, gente? Uma notícia assim que vem como um soco no estômago. Acabou, Jairo. Você já viveu algo na sua vida e que as coisas parecem estar piorando? Você está orando, você está buscando o Senhor e não há nenhuma melhora, pelo contrário, só piora. Depois de um ano, irmãos, plantando uma igreja, chegou o momento das férias, as férias tão esperadas. Programei com a minha patroa, vamos viajar, tudo maravilhoso, tudo certinho, e eu estou lá na praia. Daqui a pouco começo a sentir gases. Tomo remédio de gases e não passa. Vem para Itaperuna, a médica me assusta. Sala vermelha agora. Falei, calma aí, menino, estou andando, estou bem. É só você dar um remedinho aqui e cortar os gases, eu vou para casa. Sala vermelha. E eu fui só piorando. Nada mudava. Chegou um momento que eu comecei a orar, falei, Senhor, eu estou aqui, sou de férias, Gerda está lá em casa me esperando para a gente passear, eu estou tomando remédio, deixa eu ir para casa. Assim que eu falei com Deus, eu quero só curtir minhas férias. Daqui a pouco eu estava lá na UTI do hospital, só piorando. Imagine a cabeça de Jairo, irmãos, levando Jesus para sua casa e chega a notícia: acabou, Jairo. Quantos pensamentos! Por que Jesus parou para dar atenção a essa mulher? Ela já estava curada. Se ele vai para minha casa, minha filha seria curada. O que eu mais temia aconteceu. Mas o bom pastor está ao seu lado. E ele diz, verso 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. O que Jesus está dizendo para Jairo aqui é o seguinte: Jairo, confia em mim. É o projeto de Deus desde Gênesis, desde o Éden, é confiar no Pai, é confiar em Cristo. Esse é o projeto. Seja paciente, Jairo. Não há necessidade de pressa, não tenha medo, apenas creia. Jesus está trabalhando na fé que Jairo já demonstrou que tem. O que Jesus vai fazer aqui é o que vai acontecer naquele grande dia com a filha de Jairo. O problema é que nós somos presos a uma categoria de tempo. E aí está a nossa dificuldade. Porque nós criamos os relógios e achamos que Deus tem que trabalhar dentro do nosso tempo cronometrado. E o Tim Keller tem uma frase muito especial. Olha o que o Tim Keller diz no livro A Cruz do Rei. O tempo certo é algo relativo. Todos têm uma noção de que este é o momento certo e não aquele. A noção de Deus sobre o tempo certo nos deixa perplexos. Não importa a cultura a que pertencemos, sua graça dificilmente acontece de acordo com a agenda que estipulamos. Confie em mim, Jairo. A morte não me para. Isso ainda não acabou. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é confiar em Deus independente das circunstâncias. Confiar em Deus quando tudo está indo bem é muito fácil, não é verdade?
Não tenha medo, Jairo, apenas creia. Eu concordo com C.S. Lewis. Olha o que C.S. Lewis diz. O grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Não tenha medo, Jairo. Geralmente nos sentimos exatamente como Jairo, impaciente. Mas o Verbo encarnado está aqui, o Deus forte. A menina morreu e Jesus diz: eu vou lá dar um jeito. Sabe o que me faz pensar, irmãos? É que Jesus poderia ter dado uma ordem e a menina teria sido curada. Ele fez isso. Ele curou uma pessoa sem ver. Jesus deixou a menina morrer. Porque a maneira de Jesus tratar com o seu povo é uma maneira muito especial. Algumas pessoas ele curou apenas dizendo: veja. Outra pessoa ele fez lodo, passou nos olhos e mandou lavar no tanque. Algumas pessoas é um processo que precisa acontecer, outras não. E Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: essa é a maneira de Jesus tratar com a gente. Assim como um pai tem 2 filhos que foram criados da mesma maneira, mas você chega para um filho e diz assim: filho, não faça isso. A criança diz: não vou fazer. A outra quer uma razão, ela quer uma tese. Por que ela não pode fazer isso? E assim Jesus trata com a gente, trabalhando o coração. E Jesus agora deixa a multidão e leva com ele Pedro, Tiago e João. E a próxima cena que nós vamos ver dessa passagem é uma cena pesada. Tem uma pessoa morta dentro de uma casa. E Jesus então deixa a multidão e chama os discípulos mais próximos. Existe um momento de muito desespero. E olha que o verso 38 a 39 diz: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Será que Jesus está ensinando aqui o sono da alma, como é ensinado por alguns? Não, não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: assim como é fácil para um pai acordar sua filhinha que está dormindo, ressuscitar alguém é fichinha para mim. Não é nada. Ele usa a metáfora do sono para redefinir a morte como um estado temporário. E quando Jesus diz que a menina não está morta, mas dorme, as pessoas começam a rir de Cristo. Havia ali uma multidão que estava chorando. Quando Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo, as pessoas começam a rir. Na mesma situação, no mesmo momento. Olha o que o texto diz, verso 40. E eles riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai da criança, o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Provavelmente aqui eram as carpideiras. Quem aqui já ouviu falar em carpideira? Já ouviram falar? Carpideiras eram aquelas pessoas que eram contratadas para chorar no velório. Imagina isso. Você tem uma pessoa muito amada, você quer muito choro, você contrata alguém. Só que essa pessoa chora e ri ao mesmo tempo, depende da situação. Ela não está ali mesmo, entrega aquele momento. Verso 41, tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Talitá é o diminutivo que uma mãe usaria em relação à sua filha. Provavelmente a melhor tradução para essa palavra aqui é meu amorzinho. Cumi não significa ressuscita, mas levanta. Assim como um pai e uma mãe acordam a sua filha dizendo: meu amorzinho, chegou a hora de acordar. Jesus se aproxima daquela criança morta e diz: meu amorzinho, levante-se. Levante-se. Se eu estiver segurando na sua mão, a morte não passa de um sono diante do Rei da Glória. E a menina se levanta. Pergunto para você: por que temos tanta pressa diante de um Deus assim? Por que ficaríamos impacientes com alguém assim? Onde a Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele. E diante da voz onipotente do Filho de Deus, a morte se curva, dobra os seus joelhos e é vencida. Menina,
levanta, acorda. Diz o texto bíblico: imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Jesus tocou numa mulher impura e não ficou impuro, e agora Jesus toca num cadáver. E você sabe que no Antigo Testamento era proibido tocar num cadáver. E ele ressuscita essa menina. E para mostrar que aquilo ali não era uma brincadeira, uma ilusão, Jesus diz assim: faça alguma coisa palpável para essa menina comer. Dê alimento para ela. Por que ele fez isso? Porque ele é Deus. Tem autoridade sobre a vida e a morte. Jesus disse: menina, levanta, e ela se levantou. Se Jesus dissesse naquela hora: todos os mortos, levantem-se, até o Abel, que foi o primeiro a experimentar a morte, teria se levantado. Mas haverá um dia em que o Rei da Glória vai voltar e vai dizer: levantem-se. Esse Evangelho de Marcos foi escrito com um propósito claro: mostrar que Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios. Do ponto de vista de Jairo e dos discípulos, Jesus estava sendo negligente ao deixar a garotinha morrer, enquanto tratava da mulher que sofria com a doença crônica. Mas para Jesus não havia diferença entre ressuscitar uma criança e curar uma febre. Ele tem poder sobre a morte. Termino com algumas aplicações para nós, irmãos. Você que está aqui nessa noite, você que já é membro e você que está visitando, quem é Jesus para você? Ele é um profeta que veio falar de amor, veio falar do cuidado com o próximo. Jesus é Deus. Jairo reconheceu o senhorio de Cristo e dobrou os seus pés. A mulher saiu da presença de Jesus ouvindo: a tua fé te salvou. Você acredita nele? Você crê em Jesus Cristo? Essa passagem mostra claramente para nós que Jesus é poderoso para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Onde a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Onde esse próprio Cristo também afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E chegou o momento, como diz João, em que os mortos ouviriam a voz de Cristo e se levantariam. Você escutou a voz de Jesus nessa noite? Faz sentido para você um convite maravilhoso onde Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A minha oração é que o Espírito Santo testifique com o seu Espírito que você é filho, se ainda não aconteceu. A segunda aplicação que eu queria fazer: Jairo pede que Jesus toque em sua filha com as mãos. A mulher, ao invés de pedir um toque, ela toca em Jesus e é curada. Tudo por fé. O que nós aprendemos com essas duas curas? Ele não tem só uma maneira de trabalhar, ele é soberano para agir. Por isso, não tente limitar o agir de Deus. Não tente encaixotar o agir de Jesus Cristo. O importante é ter convicção que nós estamos nas mãos de Jesus, mesmo quando a cura não acontecer. E eu disse hoje, eu oro por cura. Mas mesmo se a cura não acontecer, o importante é ter convicção que nós estamos nas mãos do Senhor. Eu não estou diminuindo de maneira nenhuma a bênção da cura. Eu continuo pedindo a Deus para curar o meu coração. Mas toda cura que nós experimentamos nesse mundo, irmãos, ela é um paliativo. Você não encontra com a filha de Jairo por aí, ela morreu depois. Você não encontra com a mulher hemorrágica. Você não encontra com Lázaro por aí. Eles morreram. Mas encontraremos com ele na glória. Um dia um pastor estava muito doente, e a igreja orando pela cura do pastor. Depois de muito tempo da igreja orando pelo pastor, o pastor um dia chegou para a igreja e falou assim: igreja, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Descansem no Senhor. A minha vida está nas mãos de Deus. Talvez Deus não queira.
Terceira aplicação, irmãos. Jesus quer nos ensinar a confiar nele independente das circunstâncias. Não pisque agora. É como se Jesus dissesse para Jairo: Jairo, e se as coisas piorarem? Porque existe essa possibilidade. Você vai continuar confiando? Você vai perseverar em oração? Nós não temos noção do quadro maior, por que da demora às vezes. Deus enxerga o quadro maior. Aquela conversa com a mulher hemorrágica não foi à toa. A musculatura espiritual de Jairo estava sendo fortalecida. Como você tem lidado com os atrasos de Jesus? Essa pergunta é para mim, gente, é mais para mim do que para vocês. Como eu tenho lidado com a demora de Jesus na minha vida? Como eu lido com meus delírios de grandeza? Jesus parou e deu atenção a uma mulher considerada imunda e deixou o líder da sinagoga esperando. Será que nesse momento específico que você está vivendo, não existe um atraso intencional de Deus para a sua vida, na minha vida? Pode ser que exista algum fator crucial que você está ignorando. Por isso a palavra de Cristo para mim e para você é: continue orando, continue confiando. Você já parou para pensar que Jesus nunca fez um milagre em benefício próprio? Ele não transformou pedras em pães quando era para ele, mas ele multiplicou os pães quando era para os discípulos, para os outros. Eu sei que há ocasiões em que é impossível, parece impossível esperar. Mas esperar é uma parte essencial do plano de Deus. Esperar tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Enquanto nós esperamos, Deus está transformando a nossa vida. Ele está mudando os meus pensamentos. Deus tem usado esse tempo de espera para o meu amadurecimento. Como eu disse na semana passada, para deixar de ser menino, para vencer algumas meninices na minha vida. E deixar de ser menino dói. Nós gostamos de ser menininho ali, mimadinho, qualquer coisa, corre para o colinho da mamãe. E uma maneira de trabalhar o nosso coração, de amadurecer a gente, é colocar a gente para esperar. E o Paul Tripp diz assim: através da espera, Ele está me levando a ver e experimentar novas coisas sobre Ele e sobre o seu reino. Tudo isso me molda e me capacita a ser uma peça mais útil em suas mãos redentoras. Eu não tenho dúvida que Deus quer usar a minha vida. Eu não tenho dúvida que Deus quer usar a sua vida. Mas ao mesmo tempo Ele quer transformar o meu coração. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem consolado com todas as sortes de bênçãos. Para que Deus consola a gente? Para que nós possamos consolar outros. A dona Sandra está aqui, chegou na nossa igreja. E ela teve um problema de coração. Foi quando eu passei para o meu problema de coração que eu dei um abraço muito mais gostoso nela. Lembra, dona Sandra? Falei: minha irmã, hoje eu sei o que a senhora passou. Ficou tantos dias ali no UPA sem conseguir vaga para o hospital para tratar o coração. E quando eu passo pelo mesmo problema, eu digo: eu sei, pelo menos um pouquinho eu sei. Deus às vezes coloca a gente para esperar, irmãos, para nos ensinar que nesse mundo tem muita gente esperando, para que nós possamos ser mais misericordiosos, mais amorosos, mais pacientes com os outros. Criança não tem paciência, pense nisso. Criança não tem paciência nenhuma. Só quando nós vamos amadurecendo, que nós vamos experimentando, e o nosso coração vai sendo transformado. Por último, queridos, eu não tenho poder e autoridade para dizer para você, nem mesmo para o meu coração: não temas, creia somente. Eu não tenho autoridade para isso.
Mas nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, que pode sim ministrar ao nosso coração. Não temas, creia somente. Está alguém sofrendo, diz a Bíblia, faça oração. Ó Deus, ministra o coração daquela pessoa. Não temas, creia somente. Nós temos acesso ao trono da graça, e Jesus nunca está ocupado. Não existe poder nas nossas orações, irmãos. O poder está no Deus em que nós oramos, em que nós dirigimos as nossas orações. Nós podemos orar aqui agora e Deus consolar alguém lá no hospital nesse exato momento, trazer paz ao seu coração. Por isso essa série sobre oração. Deus responde o clamor do seu povo. Que Deus nos ajude, possamos confiar nesse Deus. Vamos orar? O que você vai falar para Deus nessa hora? Qual seria a sua oração? Deus bendito, se tem alguém aqui no nosso meio, Deus, experimentando uma aflição profunda, o Senhor é poderoso para ministrar o coração dessa pessoa. Não temas, creia somente. Nos ajude, Senhor, nesse período de espera, a confiar em Ti. Cala as vozes do nosso coração. Nos ajude a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Acalma o nosso coração, Deus. Carecemos da paz que excede todo entendimento. Louvado seja o Teu nome, porque o controle absoluto de todas as vidas estão nas Tuas mãos. Nem um fio de cabelo cai, nem um pardal morre sem o consentimento do Pai. Que essa verdade venha produzir paz de verdade, descanso, confiança, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os presbíteros para um momento muito especial. Hoje nós temos os dois sacramentos, nós temos o batismo e a ceia. Por favor, os presbíteros me ajudem aqui. E gostaria de chamar a Dona Sandra para esse momento tão especial. Dona Sandra vai professar a fé e vai ser batizada nessa noite. Eu vou descer, nós vamos acompanhar. O Senhor Jesus, Ele, após a sua ressurreição, Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um momento muito especial, onde alguém vai dizer: Jesus é Deus na minha vida. O conselho já avaliou a Dona Sandra, já recebeu a Dona Sandra, já conversamos, já fizemos ali algumas perguntas. E ela vai professar a fé dela. Minha irmã, por favor, se aproxime um pouquinho mais. O microfone para mim, por favor. Que dia, né? Graças a Deus chegou. Maravilha. Graças a Deus. Estou muito feliz com isso. Eu também. Muito feliz. Graças a Deus por tudo. Deus é bom. Amém. Eu vou fazer algumas perguntas. Por favor, minha irmã. Dona Sandra, a senhora crê na Bíblia como única regra de fé e prática? Sim. A senhora crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim. A senhora crê que a senhora nasceu em pecado e por isso precisa de um redentor, de alguém que faça pela senhora o que a senhora não consegue fazer? E que Jesus Cristo é aquele que veio e morreu pelos pecados da senhora? A senhora promete agora, olha só que coisa boa, quando nós nos tornamos membros de uma igreja, nós assumimos um compromisso público, nós temos os direitos e os deveres. A senhora promete
usar os dons e talentos que a senhora recebeu para a edificação desse povo, para a expansão do reino de Deus. A senhora promete? Promete contribuir não somente financeiramente, mas com os seus dons, se comprometer de orar pela igreja, orar pela liderança da igreja, orar por todos os irmãos, orar pelo seu pastor, todo dia. Oh, meu Deus! Maravilha! Igreja do Senhor, orem pela dona Sandra. Vocês prometem também orar pela dona Sandra todos os dias? Está ali o seu João, que maravilha! Está aqui com a gente. Ore pelo seu João também. Que maravilha, seu João. Daiane, eu vou te chamar aqui para você segurar a nossa pia batismal para a gente batizar a dona Sandra. Você pode segurar para mim, por favor? Dona Sandra, filha da promessa, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus bendito, Tu és o Deus de toda glória, Teu Filho Redentor perfeito, suficiente, maravilhoso, Teu Espírito Todo-Poderoso, livre. Louvo ao Senhor por esse momento tão rico e especial. Abençoa a Tua serva, Deus, com todas as sortes de bênçãos espirituais, que ela possa experimentar todos os dias da sua vida a plenitude do Espírito. Guarde a Tua serva, Deus, dê a ela o crescimento saudável na Tua presença. Guarde a sua saúde, abençoe o seu casamento, abençoe a sua família. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, minha irmã. Pode ir, por favor. Os presbíteros vão receber.